Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia do terceiro domingo da Páscoa. E hoje a igreja, ela proclama o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Esse relato conhecido por todos nós, chamado relato dos discípulos de Emaús. Dois discípulos de Jesus que estavam voltando para casa. E já faziam 3 dias que Jesus Cristo tinha passado o seu estado de morte e eles estavam tristes. E aí voltando para casa, para um povoado que estava a 11 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam tristes, e Jesus Cristo então faz algo extraordinário. Jesus Cristo começa a caminhar com eles. Diz a palavra de Deus, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. É diante desta passagem das Sagradas Escrituras que eu gostaria de fazer uma reflexão, falando a respeito da caminhada que Jesus Cristo trilha conosco, nos momentos felizes e nos momentos tristes. Jesus sempre caminha conosco, Ele sempre está ao nosso lado, Ele sempre está junto de nós, Ele nunca nos abandona. Às vezes nós podemos pensar que Jesus nos abandonou, mas Ele nunca nos abandona, Ele sempre está caminhando conosco. Primeiro, Jesus caminha conosco na alegria. Uma coisa muito bonita que aconteceu neste relato, dessa aparição de Jesus aos discípulos de Emaús, foi que quando eles chegaram já no povoado de Emaús, Jesus Cristo fez de conta que estava indo adiante e eles falaram: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia declina, então fica conosco. Jesus Cristo ficou com eles. E aí quando Jesus Cristo estava na mesa e Jesus Cristo partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Quantos momentos felizes nós não passamos também junto de uma mesa? Quanta coisa boa não acontece quando nós tomamos café da manhã com alguém que nós gostamos, quando nós almoçamos, quando nós jantamos, ou quando nós saímos por a noite para comer uma pizza, ou para comer um lanche, com os nossos amigos, com as pessoas que nós gostamos, e aí nós conversamos, e ali nós partilhamos a nossa vida, e Jesus Cristo está ali conosco. Jesus está conosco quando nós estamos passando por coisas boas na vida, quando a família está unida, quando nós não temos problemas de saúde, quando nós conseguimos e conquistamos algo e nós estamos felizes e queremos festejar na festa de aniversário de alguém, Jesus Cristo está conosco, Jesus está no meio de nós. E aí é bonito saber que Jesus foi ali também, foi num partir o pão que os discípulos reconheceram que era Ele. Nós reconhecemos Jesus na alegria. Uma outra parte deste evangelho é que quando Jesus foi explicando as Sagradas Escrituras para eles, porque Jesus foi dizendo, olha, as Sagradas Escrituras já estava dizendo que o Messias, ele ia ter que passar pela cruz, pela morte, e depois ele ia ressuscitar. E Jesus foi mostrando para eles aonde estava isso. E aí eles lembraram daquele momento, quando Jesus desapareceu da frente deles, eles lembraram, olha, não estava ardendo o nosso coração quando Ele estava nos explicando as Escrituras? E arde o nosso coração quando a gente está num momento feliz. Quando a gente passa por uma felicidade, nosso coração fica feliz. Então essa expressão, o coração está ardendo, é ardendo de alegria, de felicidade. Está sendo completo. Algo está completo ali. Nós sentimos isso. Mas também Jesus, Ele não caminha conosco só nos momentos de alegria. Jesus caminha conosco também
nos momentos de tristeza, nos momentos de dor. O evangelho de hoje começa dizendo que os discípulos estavam voltando para casa com os rostos tristes. Eles estavam tristes. E Jesus se coloca ali no meio deles e caminha com eles. Ou seja, Jesus também caminha conosco nos momentos de dor, de tristeza. Ele está junto de nós nesses momentos. Quando nós passamos por algum sofrimento, e sofrimento grande, principalmente, nós não podemos pensar que Jesus nos abandonou. Não, Jesus caminha conosco, assim como caminhou com eles. Eles estavam tristes. Eles disseram: olha, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel e já está no terceiro dia e nada aconteceu. Então eles estavam tristes, a fé deles estava abalada. Estava abalada a fé desses dois discípulos. E aí Jesus continua caminhando com eles, mesmo sem eles compreenderem que Jesus estava com eles, mas Jesus estava. E assim acontece conosco também. Às vezes a gente pode pensar que Jesus não está caminhando conosco, mas Jesus está caminhando conosco. Ele está junto de nós. Aqui a gente pode lembrar daquele poema conhecido, chamado Pegadas na Areia, que diz no poema seguinte, que a pessoa estava vendo todos os momentos felizes da sua vida e de repente olhou para trás, na areia, e viu a pegada de duas pessoas. E aí ela pensou assim: nossa, olha, quando eu estou nos meus momentos felizes, quando eu estava passando pelas alegrias, Deus estava caminhando comigo. Eu estou vendo a pegada de duas pessoas aqui, a minha pegada e a pegada de Deus que estava do meu lado. E aí então começou a rever e a lembrar também de todos os momentos tristes, de todos os momentos infelizes, de todos os problemas, de todas as lágrimas, e olhou para trás e viu a pegada de uma pessoa só, e pensou assim: nossa, aonde Deus estava quando eu estava passando por essas tristezas, quando eu estava passando por essas angústias, quando estava caindo as lágrimas dos meus olhos, onde Deus estava? E aí então Deus responde: aquelas pegadas que você está vendo não são as suas pegadas, mas é a pegada de Deus, são as minhas pegadas. Eu estava te carregando no braço e no colo quando você estava passando por tristezas. E é isso que acontece. Deus sempre está conosco, e nos momentos de tristeza e de dificuldade, Ele sempre está nos carregando nos braços. Ele está junto de nós. Hoje a igreja também coloca nos lábios a oração dos discípulos: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, na alegria, para que não esqueçamos de Ti. Fica conosco, Senhor, na tristeza, para que não percamos a esperança. Fica, Senhor, conosco, porque a Tua presença sustenta a nossa vida. E como nos recorda o salmista: tenho sempre o Senhor ante meus olhos, se o tenho ao meu lado, não vacilo. Peçamos à Virgem Maria, que soube permanecer fiel mesmo no momento de dor, que nos ensine a reconhecer a presença do ressuscitado em todos os caminhos da nossa vida. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.